103,3 MHz. Rádio Senado. Em Brasília, pontualmente, 8 horas. A partir de agora, as notícias do Senado, do Brasil e do mundo. Está no ar. Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 4 de agosto, e você vai ouvir no Conexão Senado. Na primeira reunião depois do recesso, CPI da pandemia aprova mais de 100 requerimentos e houve reverendo Hamilton Gomes, que teria intermediado a tentativa de compra de 400 milhões de doses de vacina pelo Ministério da Saúde. Presidente da CPI, senador Omar Aziz, estranhou a facilidade de acesso de Hamilton ao Ministério. A Pfizer manda 101 e-mails para o Ministério da Saúde. E o pastor, ele consegue, em horas que as portas se abriram para ele, numa mágica, numa coisa espantosa. CPI ouve agora pela manhã Tenente-Coronel Marcelo Blanco, acusado de envolvimento em denúncia de propina na compra de vacinas. Rodrigo Rezende. Blanco é ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e esteve envolvido na negociação de vacinas entre empresas como a Davat e o Ministério da Saúde, negociação onde pode ter havido solicitação de propina no valor de $1 por dose, de acordo com Luiz Dominguete, em depoimento à CPI. Comissões permanentes do Senado adotam sistema semipresencial para retomarem votação de projetos. A primeira a se reunir foi a Comissão de Assuntos Sociais. Roberto Fragoso. A Casa aprovou a isenção do imposto de renda para aposentados que tenham Alzheimer ou esclerose lateral amiotrófica, doenças que têm um grande impacto nos custos com saúde dos idosos e nos estágios mais avançados demandam cuidados em tempo integral. Está no ar o Conexão Senado, transmitido para Brasília, para Rio Branco, Fortaleza, Teresina e mais 10 capitais que fazem parte da rede Senado de Rádio. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Olá, muito bom dia, eu sou Gesiel Carvalho. Começa a partir de agora o Conexão Senado, seu informativo da Rede Senado de Rádio para todo o Brasil, aqui de Brasília em 91,7, para Cuiabá, para Belém, Boa Vista, Rio Branco e Manaus, Macapá, Aracaju, Maceió, Natal e Fortaleza, Teresina, João Pessoa e São Luís, e também para emissoras que são parceiras e retransmitem o programa com a gente a partir de agora. Muito obrigado pelo carinho, onde você estiver acompanhando o Conexão Senado, seja pelas nossas rádios parceiras ou pela Rede Senado de Rádio, muito bom dia. Você também tem a opção de, pelas redes sociais, não só ouvir, mas também assistir o Conexão Senado. Imagens geradas aqui do estúdio de Brasília que você encontra nas redes sociais, pelo Facebook da Rádio Senado, facebook.com/Rádio Senado, ou no YouTube da TV Senado, youtube.com/TV Senado. Por lá também tem a opção de você mandar pra gente a sua mensagem. Vamos conversando e interagindo ao longo do Conexão. Se você preferir o Zap, o nosso número é o 61 98611 9591, 61 98611 9591. Por lá você também manda o seu áudio de até 30 segundinhos e a gente vai passar aqui durante o programa. Conexão Senado está no ar. Na primeira reunião depois do recesso, a CPI da pandemia aprovou mais de 100 requerimentos, entre quebras de sigilos e pedidos de informação. Mas os senadores adiaram a votação do pedido de convocação do ministro da Defesa. A segunda parte da reunião foi o depoimento do reverendo Hamilton Gomes. Ele negou ligações com o governo e se disse usado pelos vendedores de vacinas. A oposição diz que o religioso está protegendo alguém, enquanto governistas alegam que ele foi vítima de uma tentativa de golpe. A reportagem é de Érica Christian. O reverendo Hamilton Gomes, presidente da ONG, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, afirmou que foi procurado pelos vendedores de vacinas Luiz Dominguete e Cristiano Carvalho para intermediar a venda de 400 milhões de dólares
doses da AstraZeneca para o Ministério da Saúde ao valor de $3,50 e admitiu que, ao final, ofereceu o imunizante a $11, apesar da proposta da Davit Medical Supply ser de $10. Ele afirmou que se envolveu na negociação após perder alguém próximo por Covid-19 e por questões humanitárias. Hamilton Gomes confirmou contatos com o dono da Davit, Herman Cardenas, além de encontros com representantes do Ministério da Saúde, mas negou ligações com pessoas do governo ao dizer que foi recebido a partir do envio de um e-mail com a oferta de vacinas. O reverendo saiu em defesa do ex-secretário executivo, Elcio Franco, que no breve encontro teria pedido documentos que comprovassem a existência de vacinas, já que mantinha contatos com os próprios laboratórios. Ao se dizer arrependido, Hamilton Gomes declarou à CPI que foi enganado por Dominguete e Cristiano e que receberia doações pelas negociações. Ele negou encontros com o presidente Jair Bolsonaro, respondendo que as mensagens trocadas com Dominguete e Cristiano com essa referência eram bravatas. Não teve encontro. O próprio Dominguete e Cristiano, assim, diziam, olha, vamos esquecer o reverendo, que ele não tem contato com ninguém. Aqui mesmo, nessa comissão, esse áudio foi transmitido, né? Então eu não tive contato com o presidente no dia 15. Para diversos senadores, o reverendo Hamilton Gomes está protegendo alguém por não explicar como teve acesso tão fácil ao Ministério da Saúde. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, lembrou que o governo se recusou a receber laboratórios oficiais. A Pfizer manda 101 e-mails para o Ministério da Saúde. E o pastor, ele consegue, em horas que as portas se abriram para ele, numa mágica, numa coisa espantosa. Daí o argumento do governo é não pagou. Tripudiou da compra da vacina. Recebe em horas e se abre as portas para o reverendo entrar no Ministério da Saúde, coisa que nenhum senador consegue fazer aqui, mas deixa de responder mais de 100 e-mails para a Pfizer. Ao reforçar que o governo não comprou nenhuma dose dessas vacinas, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, lamentou que o reverendo tenha sido enganado pelos vendedores Dominguete e Cristiano. Não fiz essa ponderação com relação a Dominguete e em relação a Cristiano, porque ali me pareceu absolutamente se tratar de dois trambisqueiros. Mas em relação a Vossa Excelência, eu não quero fazer essa mesma presunção. Eu prefiro crer na sua boa-fé e que Vossa Senhoria tenha sido vítima dessa situação toda. Porque naquele momento, e a gente precisa entender, à luz do momento, todo mundo estava em busca de vacina. Antes do depoimento, a CPI da pandemia aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do reverendo Hamilton Gomes. 8h07, esta é a hora de Brasília. Bom dia, Manaus, Macapá, Rio Branco. São 6h07 em Rio Branco, que nos ouvem em 100,9. São 7h07 em Manaus, em 106,9. Bom dia para você ouvindo Conexão Senado nessas capitais. O Conexão Senado tem trabalhos técnicos da Isaura Oliveira. Bom dia para você também, Isaura. Tem produção do Mauro Verne e da Samara Sadek. A Samara conversa comigo no finalzinho do Conexão Senado, trazendo as últimas da internet. 8h08, vamos para o nosso Dedo de Prosa. Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão. O nosso papo com você hoje é sobre um assunto que muita gente não gosta nem de ouvir falar: câncer. Por que nós estamos puxando essa conversa? Porque hoje, 4 de agosto, é o dia da campanha nacional educativa de combate ao câncer. Isso mesmo, por mais desconfortável que você esteja se sentindo agora por ouvir a palavra câncer, pedimos que não mude de estação. É importante falar francamente sobre a doença. O fato é que mais de 600 mil brasileiros devem receber neste ano a notícia de que estão com algum tipo de câncer. O tipo mais comum é o de pele não melanoma, responsável por 3 de cada 10 casos. Esses dados são do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que sugere algumas atitudes que podem fazer a diferença. Uma delas é manter o peso adequado. Como a obesidade aumenta as chances de desenvolver câncer, cuidar da alimentação, ingerindo comida saudável, é uma medida bem-vinda.
você também vai ficar mais animado, né? Na hora de subir na balança, se você tiver uma atividade física regular. Não precisa de horas de malhação numa academia. Olha, vale caminhar, dançar, subir escadas em vez de usar o elevador e até aquela ideia de levar o cachorro para passear, tá valendo também. O importante é se mexer, se movimentar. Em relação ao tipo mais comum de câncer, o de pele, uma dica é não ficar exposto ao sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Se não for possível arrumar uma sombra nesses horários, o INCA aconselha usar chapéu, guarda-sol, óculos escuros e um filtro solar de acordo com o seu tipo de pele. Bom, nós falamos de 2 providências que estão ao alcance de todos nós. Se você seguir essas vibes aí, já vai ser muito bom. Mas a luta contra o câncer não para por aí. Também é preciso focar nos exames preventivos. A gente sabe que o medo de contaminação pelo coronavírus pode levar a pessoa a adiar a consulta ao médico, mas o câncer não está nem aí para isso. Então, com todo o cuidado necessário, a recomendação é, por exemplo, que mulheres com idade entre 25 e 64 anos devem fazer o exame preventivo do colo do útero uma vez por ano. É o famoso preventivo, pelo menos uma vez por ano. Para nós, homens, nós também não podemos relaxar na vigilância. Homens com mais de 50 anos devem procurar o urologista todo ano para ver se está tudo bem com a próstata. Mas se existem casos de câncer de próstata na família, aí essa idade cai para 40 anos. Você deve procurar o seu urologista mais cedo se tem caso de câncer de próstata na sua família. E agora para mulheres e homens. Diversos exames conseguem descobrir o câncer em estágios iniciais. Por isso é importante aquela visita regular ao médico. Tá bom? Bom, se você continua ouvindo o Dedo de Prosa até aqui, parabéns. É sinal de que você perdeu ou está perdendo medo de falar sobre câncer. Mas vamos repetir, de propósito, câncer. Afinal, falar francamente sobre o câncer é o primeiro passo para a prevenção e para o tratamento adequado da doença. Foi o nosso Dedo de Prosa de hoje, falando aí sobre o câncer, exatamente porque hoje é o Dia Nacional de Combate ao Câncer, de enfrentamento à doença, e a gente resolveu falar exatamente dessa campanha nacional educativa de combate ao câncer no dia de hoje. 8 horas e 12 minutos, você já tá aqui? Legal demais, né? Olha, já tem gente por aqui, Isaura. Os ouvintes chegando, o Cristóvão de Maceió já manda o seu áudio logo cedinho. Fala aí, Cristóvão. E meus amigos da Rádio Senado. Gesiel, rapaz. Fala. Maceió é com chuva, sem parar. Mas o tempo é dela, viu? Já estamos na escuta já. Vamos tomar aquele cafezinho regional agora. Um abraço a todos aí, vocês e todos os ouvintes. Muito obrigado, é bom demais, cafezinho regional, é bom demais. Olha, falar em cafezinho, olha o que faz com a gente a nossa querida Vilmara lá de Fortaleza. Isaura Oliveira mandou aqui pra gente, antes do Conexão já, uma foto de um cuscuzinho de arroz, mas no grau. Manteiguinha por cima, caneca do Conexão ali do lado. Foto ficou bonita, essa caneca é linda. Olha, que coisa boa. Ele ainda pergunta, alguém gosta de cuscuz de arroz? Isaura, responda aí pra Vilmar, você gosta ou não gosta de cuscuz de arroz, Isaura? A Isaura fez aqui, abriu aquele sorrisão. A Isaura não conhecia o cuscuz de arroz, não, eu conhecia. Já conhecia, Isaura? Já, né? Eu de vez em quando eu trago aqui. Faz tempo que eu não trago, né, Isaura? Tá na hora da gente trazer de novo uns cuscuz de arroz aqui pra espalhar pro pessoal. A Isaura gostou demais, muita gente que não conhecia aqui também já passou a conhecer. Cuscuz de arroz é lá da nossa terra. Que coisa boa. Valeu, Vilmara, um grande abraço. Ela diz, olha, quando tudo se acalmar, eu vou aí em Brasília e vou levar pra vocês um pacote de massa de arroz. Aí tá certíssimo. A Isaura conheceu lá em Parnaíba, porque lá é Teresina, Maranhão, né? Piauí, Maranhão, por ali, cuscuz de arroz é muito fácil e muito comum. Tá legal então, um abraço pra você, Vilmara. Ela disse que tá caminhando, tá usando protetor solar, tá subindo escadas, tá fazendo caminhada, vai fazer yoga quando melhorar. Bom demais, faz natação.
É praticamente uma atleta olímpica, essa Vilmara lá de Fortaleza. Obrigado, amiga. Um grande abraço para você, tá? São os nossos ouvintes mandando aqui suas mensagens. Tem muito mais e a gente vai trazer daqui a pouquinho a sua mensagem também. Bom, você ouviu agora há pouco a repórter Érica Christian contando como foi o depoimento ontem na CPI da pandemia do reverendo Hamilton Gomes, envolvido na oferta de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para o Ministério da Saúde. A CPI vai receber daqui a pouco às 9 da manhã Marcelo Blanco, ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Agora quem traz as notícias da CPI da pandemia para hoje é o repórter Rodrigo Rezende. A CPI da pandemia recebe Marcelo Blanco. Blanco é ex-assessor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde e esteve envolvido na negociação de vacinas entre empresas como a Davat e o Ministério da Saúde, negociação onde pode ter havido solicitação de propina no valor de $1 por dose, de acordo com Luiz Dominguete, em depoimento à CPI. A reunião com Marcelo Blanco está marcada para as 9 da manhã, horário de Brasília. Você pode acompanhar todas as atividades da CPI pela Rádio Senado, pela TV Senado, pelo YouTube da TV Senado e em áudio ou vídeo no seu celular pelo aplicativo Senado Notícias. É isso aí, esse foi o Rodrigo Rezende, nosso RR, trazendo aí as notícias da CPI da Covid. As duas fábricas de vacinas contra a Covid-19, totalmente nacionais, vão ser visitadas pela comissão do Senado que acompanha as ações de combate à pandemia. Os senadores querem acompanhar de perto os protocolos de fabricação com IFA nacional do Instituto Butantan e da Fiocruz. Reportagem de Marcela Cunha. A comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia vai visitar as duas fábricas que produzem vacina em território nacional. Na última semana, a Fiocruz anunciou o primeiro lote da AstraZeneca com ingrediente farmacêutico ativo totalmente nacional, produzido na unidade de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Já a Coronavac tem previsão de ser feita integralmente no Brasil a partir de meados de 2022. A nova fábrica do Butantan está com 70% da obra concluída e terá capacidade de produção de 100 milhões de doses por ano. A sugestão da visita foi do relator da comissão, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Para que a gente possa visitar agora, já que a tecnologia avançou muito, principalmente o Instituto Butantan e a Fiocruz. A nossa comissão ir lá em loco visitar para ver como anda as instalações, as duas indústrias desses institutos que estão construindo e também, principalmente, o desenvolvimento das tecnologias. Claro, se possível, com a presença do ministro Queiroga, o ministro Marcos Pontes e também a Anvisa. Além de conhecer a sede da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, os integrantes da comissão querem informações sobre os procedimentos de fabricação das vacinas, condições de armazenamento, logística de distribuição, além de conhecer o corpo técnico responsável pelas vacinas 100% brasileiras. Agora são 8h17, dando uma passadinha pela agência Brasil Covid-19. Queiroga pede que brasileiros se imunizem com a segunda dose. Queiroga é o ministro da Saúde. Relator propõe gatilho para a queda do imposto de renda de empresas na reforma tributária. Destaques agora da agência Câmara. Câmara aprova projeto sobre regularização fundiária e Lira espera votar a reforma administrativa até o final de agosto. Aqui no portal do Senado, CAS aprova a isenção do imposto de renda para aposentados com Alzheimer. E o Senado vai aprofundar debate sobre nova lei de improbidade. Essas foram as notícias que são destaque nos portais do Senado, da Câmara e também da Agência Brasil para essa quarta 4. Vamos agora às notícias do Bloco Regional. Cidades. Espaço privilegiado para a notícia da sua cidade. Vamos começar pelo Rio Grande do Norte, que nos ouve em 106,9. Natal, um grande abraço aí para os potiguares com a gente. Começa hoje em Natal a vacinação contra a Covid em pessoas com 28 anos sem comorbidades. 4 postos no sistema drive-thru e 35 salas de vacina estão espalhados em vários pontos da cidade. Para receber o imunizante, a pessoa precisa apresentar um documento com foto, comprovante de residência e cadastro no site RN Mais Vacina.
a Prefeitura de Natal tem um site com todas as informações oficiais sobre os grupos em vacinação, locais de aplicação, documentação e dúvidas frequentes. O site é o vacina.natal.rn.gov.br. Vamos agora ao Acre. Notícias do Acre. Com o fim do recesso de meio de ano, a Câmara de Vereadores de Rio Branco retomou nesta semana as sessões presenciais depois de 9 meses. Os 17 vereadores têm à disposição no plenário telas de acrílico para fazer separação entre as bancadas, máscaras e álcool em gel. A presidência da casa determinou que, além dos vereadores, só 4 pessoas poderão ficar no plenário durante as sessões. A Câmara suspendeu as atividades presenciais em abril do ano passado, logo no início da pandemia. Retomou as sessões presenciais em outubro e voltou ao sistema de votações online em novembro. Notícias do Acre e notícias também do Rio Grande do Norte, aqui no nosso bloco regional. Ouvintes continuam mandando mensagens aqui pra gente, participando aqui no Zap, é o 98611-9591. Olha o Cristóvão, esse pessoal não gosta da gente não, Isaura. Diz que gosta, mas não gosta não. Como é que faz um negócio desse? Manda aqui uma foto com cuscuz, com queijo coalho, salsicha, olha, ainda pergunta assim, vamos pra onde, Cristóvão? Vamos ficar aqui só pensando nesse café regional legal que vocês têm aí. Maravilha, muito obrigado. A Maria Soares lá do Recife também manda aquele bom dia especial, manda um áudio aqui pra gente. Ô Maria, um grande abraço pra você também, querida. Felicidades, viu? Vamos pro nosso primeiro intervalo, voltamos já já. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Não aguento mais ficar sozinho. Há dias não falo com ninguém. Não é porque não pode abraçar que precisa se isolar. Amizade não tem distância. Ligue para aquela pessoa que você tanto gosta. Faça uma videochamada para o colega de quem não tem notícia há séculos e busque compartilhar o que está sentindo. Covid-19. Proteja-se. Uma campanha Rádio Senado. Você também pode acompanhar a Rádio Senado pelo Facebook, programas culturais, reportagens especiais e as notícias mais importantes do Senado Federal, além de conteúdos exclusivos para a internet. Acesse facebook.com/Rádio Senado. Voltamos a apresentar Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Voltamos, 8h22. Essa é a hora de Brasília. Bom dia também para você que está ouvindo a gente em Belém, alô Boa Vista, alô Cuiabá, emissoras que também fazem parte da rede Senado de Rádio. Das parceiras, mando um abraço aqui para o governador Edson Lobão no Maranhão, Rádio Diamantina, Rádio Cidade de Fortaleza dos Nogueiras também no Maranhão, e lá de Alagoas, a Rádio Salomé de São Sebastião e a Rádio Comunitária de Arapiraca. Emissoras aqui que retransmitem um programa, são rádios parceiras. Aqui no Facebook da rádio, a Maria Soares também está lá, o Mário Bala, bom dia para todo mundo. Aldrin Batista, bom dia, Gisele, um abraço a todos que fazem o Conexão. Hoje falo de Natal no Rio Grande do Norte. Legal, Aldrin. Um abraço grande aí para você também, todo o pessoal de Natal ouvindo a gente. Vamos lá no YouTube, Lucas está com a gente, Rosângela Montanier, lá de Santiago, no Rio Grande do Sul. Desejo um bom dia para você também, Rosângela. Continua frio por aí, Rosângela? A Marlene também está com a gente, Paulo Cardoso dá bom dia a todo mundo e diz aqui que já está de saco cheio de ficar preso em casa. Vai passar, Paulo Cardoso. É importante aí que você tome a vacina quando chegar a sua vez. E dá até para sair de casa, mas mantendo os cuidados, né? Usando a máscara, mantendo o distanciamento, utilizando o álcool em gel. Não precisa ficar em casa o dia todo também não, né? Dá para sair, desde que com cuidado. Zé Carlos Nunes também está lá no YouTube da TV. Bom dia, povo brasileiro. Zé Carlos, um abraço grande para você também. São os nossos ouvintes, mandando mensagens pelo YouTube, Facebook, também pelo nosso WhatsApp, participando aqui da nossa programação. Olha, as comissões do Senado voltaram a funcionar de forma semipresencial. Durante o período com votações somente no plenário virtual, diversas propostas ficaram paradas e agora poderão avançar. A reportagem é de Roberto Fragoso.
Desde março de 2020, o Senado adotou o sistema remoto de votações, que permitiu a tomada de decisões urgentes para o enfrentamento da pandemia. O funcionamento da Casa, no entanto, esteve restrito ao plenário, com poucas exceções como a Comissão da Covid e a CPI da pandemia, e esforços concentrados para sabatinar e votar autoridades, que não podem ser escolhidas de forma simbólica. Outra exceção foi a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, que desde o início do ano promove debate sobre os setores mais afetados pela crise sanitária. O presidente do colegiado, Fernando Collor, do Proje Alagoas, disse que agora será possível votar as sugestões para a recuperação no pós-pandemia. As comissões temáticas estarão funcionando semipresencialmente, o que não vinha acontecendo antes em função da pandemia. Então é claro que, dessa forma, os trabalhos irão acelerar e muito, porque diversas dessas matérias terão que passar pelas comissões estas que não estavam se reunindo, nem remotamente estavam se reunindo, somente o plenário, mas que a partir de agosto, isso ocorrendo, haverá uma rapidez muito grande na tramitação. A primeira comissão a se reunir foi a de Assuntos Sociais. Seu presidente, Sérgio Petecão, do PSD do Acre, disse que ela será atuante para votar propostas de mitigação dos efeitos econômicos e sociais da pandemia. Se tem uma ideia, nós estamos há 1 ano e meio com todas as comissões paradas. 1 ano e meio as comissões estão paradas aqui no Senado. Nós somos a primeira comissão a reabrir os trabalhos. Então isso para nós tem uma simbologia muito grande, até porque nós sabemos da importância desses projetos que estão pendentes aqui na nossa comissão, para a população desse país, principalmente as pessoas mais carentes que precisam do lado social. A Casa aprovou a isenção do imposto de renda para aposentados que tenham Alzheimer ou esclerose lateral amiotrófica, doenças que têm um grande impacto nos custos com saúde dos idosos e nos estágios mais avançados demandam cuidados em tempo integral. Também na primeira reunião, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou mudanças na seleção de estagiários. Ela deverá considerar o desempenho do estudante, bem como a situação econômica dele. Reportagem da Iara Farias Borges. De autoria da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, a proposta inclui o desempenho acadêmico e a condição social e familiar do estudante no processo de seleção de estagiários. Segundo o relator, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, a seleção de candidatos ainda privilegia classes sociais com mais poder aquisitivo, tendo como consequência a limitação das oportunidades daqueles que já têm pouco acesso aos estágios. Por isso, é imprescindível levar em consideração a condição social e familiar e seguramente oportunizará um novo horizonte a jovens que não tiveram condições de ter uma renda fruto de seu mérito educacional. Também o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, defendeu a proposta. É importantíssimo. Isso pega negro, pega pobre, pega índio, pega os mais vulneráveis, pega quilombola, vai abraçar os mais vulneráveis. A proposta segue para análise da Comissão de Educação. 8h27, o Senado deve analisar em breve as modificações feitas pela Câmara à proposta que dispõe sobre o licenciamento compulsório temporário de patentes nos casos de declaração de emergência e estado de calamidade pública. A proposta pode garantir o acesso da população a vacinas, terapias e produtos farmacêuticos necessários ao combate a crises de saúde pública, como agora na pandemia. Reportagem de Regina Pinheiro. A Câmara manteve os principais pontos do projeto do Senado, mas incluiu uma alteração que possibilita a concessão, não apenas por decreto, mas também por lei, da licença compulsória das tecnologias úteis no combate das causas de emergência de saúde. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, considera a alteração positiva. Foi muito positiva para o projeto da licença compulsória, até porque faculta ao Congresso Nacional a oportunidade de também notar a necessidade de se buscar a licença compulsória. O autor do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que essa mudança permitirá o protagonismo do Congresso. Depende do próprio Congresso para quebrar as patentes dali para frente. Medida também importante porque permitirá o protagonismo do Congresso sobre o tema. Nelsinho Trade e Paulo Paim avaliam que a tendência é que o Senado confirme as alterações feitas pela Câmara. 8h29, hora de Brasília, hora das informações do mercado financeiro.
mercado financeiro. Vamos às bolsas de valores pelo mundo. Tóquio fechou hoje em queda de 0,21%. Paris e Londres abrem no positivo, Paris 0,54% de alta, Londres 0,38% de alta. Índice Dow Jones dos Estados Unidos, do mercado americano, ontem fechou em alta de 0,80% e o Bovespa também quase que na mesma média, 0,87% de alta, chegando aos 126.577 pontos. Dólar uma alta de 0,51%, fechou o dia valendo R$ 5,19. E uma nota da Agência Brasil: o trabalho remoto dos servidores públicos federais durante a pandemia da Covid-19 gerou a economia de mais de R$ 1 bilhão e 400 mil reais. Os dados foram divulgados ontem pela Secretaria Especial de Desburocratização do Ministério da Economia. O levantamento considerou o período de março de 2020 a junho de 2021. Ao todo, foram analisados 5 tipos de despesas diárias: passagens de locomoção, energia elétrica, água e esgoto e cópias e reprodução de documentos. De acordo com o Ministério da Economia, cerca de 190 mil servidores públicos federais continuam trabalhando de forma remota. Isso equivale a 32% do total. Essas foram as notícias do mercado financeiro. 8 horas e 31 minutos, hora das notícias internacionais. Internacional. Luto nacional marca 1 ano da explosão do porto em Beirute. Atleta bielorrussa muda de voo antes de embarcar do Japão para a Polônia. Destaques da RFI com Andréa Gomes Durão. Rádio França. O Líbano vive hoje um dia de luto, quando este 4 de agosto marca 1 ano da trágica explosão do porto de Beirute, que deixou 214 mortos, mais de 6.500 feridos e um rastro de destruição e impunidade que revolta a população libanesa e agrava as crises política e econômica que afetam o país. 1 ano depois, as feridas seguem abertas, literalmente, como narra a RFI, a sobrevivente Rita. Eu tinha vários curativos. A explosão afetou diretamente a minha cabeça. Tudo caiu sobre a minha cabeça. E eu tive de fazer várias cirurgias. Abriram meu crânio, limparam, tiraram a parte. Eu fiquei 2 meses sem essa parte do crânio, até que reabriram para colocar uma prótese. Foi muito difícil para mim no começo. Eu não dormia, eu tinha pesadelos o tempo todo. Manifestações e vigílias são organizadas para marcar a data. Famílias das vítimas da tragédia farão uma marcha pelas áreas destruídas, com uma parada em frente ao porto de Beirute para um minuto de silêncio às 18 horas e 8 minutos, momento da explosão, e um culto ecumênico para apoiar as famílias e exigir justiça. Outra parada está prevista em frente ao parlamento libanês. Desde a tragédia, a França lidera os esforços internacionais para apoiar a população libanesa. O presidente francês, Emmanuel Macron, tentará arrecadar mais de 350 milhões de dólares em ajuda ao Líbano nesta quarta-feira, durante uma videoconferência organizada com a ONU, que terá a participação do presidente americano Joe Biden e outros 40 líderes mundiais. A atleta bielorrussa Kristina Tsamunskaya deixou o Japão nesta quarta-feira a bordo de um voo rumo a Viena, antes de seguir para a Polônia, país que lhe concedeu um visto humanitário. A velocista de 24 anos pegaria um voo rumo a Varsóvia, mas mudou de destino no último momento. Sem dar declarações, ela embarcou no aeroporto de Narita, depois de ter passado as últimas 2 noites em um hotel do aeroporto e na embaixada polonesa. Kristina disse temer por sua vida se voltar a Belarus, quando o país sofre uma violenta repressão contra dissidentes após as contestadas eleições do ano passado, que mantiveram o poder nas mãos do homem forte do país, Alexander Lukashenko. Ela foi uma das mais de 2.000 personalidades esportivas bielorrussas que assinaram uma carta aberta pedindo novas eleições e a libertação dos presos políticos. Seu marido fugiu para a Ucrânia e o casal vai se encontrar na Polônia. Rádio França.
Essas foram as notícias internacionais, 8 horas e 34 minutos. Hoje, quarta-feira, é dia de sinal verde. E você acha a sua rua muito barulhenta? As motos estão entre as campeãs de reclamações quando o assunto é a chamada poluição sonora. Esse é o assunto de hoje, do Sinal Verde, atendendo ao pedido de um ouvinte da Rádio Senado. Vamos acompanhar. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, meu nome é Bruno Lourenço e este é o Sinal Verde, o espaço da mobilidade da Rádio Senado. No programa de hoje vamos falar de um assunto que irrita muita gente, o barulho, principalmente aquele provocado por motocicletas. O tema foi sugerido pelo ouvinte Carlos Medeiros, de Belém, ao Adriano durante o programa Conexão Senado. Ele mandou uma mensagem de áudio via WhatsApp. Bom dia, Adriano. Eu voltei, Carlos Medeiros, aqui de Belém. Eu só quero sugerir uma pauta aí para o trânsito verde em relação a essas motos, escapamento barulhento, para criar uma lei para banir essas motos no meio da rua aqui em Belém, que estão deitando e enrolando aqui, deixando a gente dormir direito com tanta zoada, viu? Um abraço, saúde. Pois é, Carlos. Para saber mais sobre o assunto, eu entrevistei o André Forceto, que fez, olha que coincidência, pesquisa de mestrado justamente sobre poluição sonora urbana, a influência de modificações em escapamentos de motocicletas na emissão de ruído. Vamos à entrevista. E começou justamente com um incômodo pessoal, e também eu faço referência a um taxista, não registrei o nome dele, mas eu estava em Curitiba, indo a trabalho, e o taxista ele comentou, puxa vida, vocês fazem tanto esforço para controlar a poluição e o ruído de um produto novo, quando a pessoa tira da loja, troca o escapamento e se perde tudo. E foi isso que realmente me desafiou a fazer algo nesse sentido, uma pesquisa nesse sentido. E nessa pesquisa eu achei interessante, primeiro que tem uma certa definição ali de som, e tem a questão do ruído, que são oscilações, né? Uma definição melhor. Isso, normalmente o ruído é tido como um som desagradável. Então, o som é o que estamos usando agora. Faz parte de um instrumento de trabalho, faz parte da comunicação entre as espécies, mas o ruído, então, é aquele som desagradável, aquele que vai perturbar a nós. Tem um conceito que é abordado no meu trabalho também, que é a annoyance, a perturbação que o ruído causa. Níveis semelhantes de ruído podem causar perturbações diferentes. Normalmente, um som muito agudo ele perturba mais do que um som grave. Então, é aquele típico barulho de broca de dentista, ou chorinho do nenê, né? Causa tremenda perturbação. E na pesquisa eu percebi que as motos, principalmente de baixa potência, elas têm um som mais agudo do que as de alta potência. E elas perturbam mais, mesmo tendo um nível sonoro similar. E na pesquisa mostra que realmente é um grande número de pessoas, e hoje com a pandemia aumentou demais o número de entregadores, e modifica o escapamento, segundo eles, na maior parte das respostas, era para ficarem mais visíveis, né? No caso, audíveis aí pelos outros motoristas, né? Exatamente. Rapaz, foi uma coisa que me surpreendeu, porque era um resultado que eu não esperava mesmo na pesquisa. E conforme eu entrevistava as pessoas, eu fiquei na porta de uma loja de motopeça, né, por 3 meses. Eu ia assim, 2, 3 vezes por semana lá, e media, então, uma moto com escape modificado e depois uma original, para ter um controle. Registrava também algumas perguntas, né, estado de conservação, para que você usava, tal, e por que você colocou um escapamento desse? E as respostas começaram a aparecer, para mim foi totalmente surpreendente, né? Eu ponho para segurança. Falei, segurança? Que coisa louca, né? E aprofundando um pouco mais disso, é para poder andar no corredor, ou seja, entre os carros, de modo que seja percebido pelos carros. A maior parte das colisões aqui em São Paulo são colisões laterais, ou seja, quando um carro muda de faixa e colide com a motocicleta. Então, a pessoa troca o escapamento para ser percebido pelos outros motoristas, porque a moto é muito ágil.
E o pior, ele fica muito tempo em cima de algo extremamente ruidoso, e esse motociclista ele não percebe que ele é o primeiro afetado pelo ruído, porque ele é a pessoa mais perto da fonte sonora e por mais tempo. Isso acaba com a audição. A perda auditiva de pessoas nessa situação é muito severa. E o que pode ser feito? Na sua pesquisa, você elenca algumas iniciativas lá fora, por exemplo, né? Que é uma questão de a inspeção veicular, regular, né? Para ter esse controle. Tem também a questão de etiquetagem de escapamentos novos, né? Você vai comprar uma peça, vai ter que ter lá o selinho, é isso? Isso. O Inmetro começou a fazer isso, mas não com, como posso dizer assim, não houve uma profundidade como eu esperava, né? Dessa etiquetagem, então é feito um ensaio bem genérico para o Inmetro aprovar a questão de ruído, e também não é exigida a presença de catalisador, que esse é um outro problema sério. Uma moto com escape modificado, ela emite cerca de 5 a 10 vezes mais poluentes do que uma moto original. Esse foi o pesquisador André Forceto que nos trouxe informações a respeito de poluição sonora causada por motocicletas. Duas coisas me chamaram bastante a atenção. Uma é que o próprio motociclista se prejudica muito, afinal ele está ouvindo aquele ruído o dia todo. E o estudo conduzido pelo André mostrou que esses escapamentos modificados também não trazem ganhos de performance para os veículos, enquanto aumentam, e muito, a poluição tanto sonora quanto atmosférica. Lembrando que o Código de Trânsito, no artigo 230, diz que conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, ou conduzir veículo reprovado na avaliação de poluentes e ruído é infração grave, com multa e retenção do veículo para regularização. O problema é conseguir fazer valer esse dispositivo e dar validade às medições de ruídos. Lembro, entretanto, que antigamente a medição de alcoolemia era muito questionada, mas agora há poucas dúvidas sobre a confiabilidade dos bafômetros, por exemplo. Bem, o nosso programa chegou ao fim. Assim como o Carlos Medeiros de Belém, que sugeriu o tema de hoje, você também pode participar. O nosso e-mail é radio@senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61 98611 9591. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde. Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Valeu, Bruno. Próxima quarta-feira tem mais um Sinal Verde para você. Ouvintes aqui com a gente, Marcos Rodrigues de Fortaleza manda um bom dia especial, diz que é sempre muito bom começar amanhã ouvindo o Conexão Senado. Valdinélio de São Luís está com a gente também, a Rita de Cássia Carvalho de Natal, a Amélia de São Luís manda aquele abraço especial. Também com a gente o Luiz de Rio Branco, ele diz, Gesiel, daqui a pouco tem um café reforçado também, né? Reforçado com uma baixaria, diz que é um prato típico em Rio Branco, cuscuz, ovos, carne moída e um café com leite. Tá certo, mais um café reforçado, tá certo, Luiz, um abraço, muito obrigado pelo carinho. Cleudo da Novo Sul FM também manda um abraço, diz que está ligadinho, é rádio parceira. Auridan Pereira de Macapá também coloca aqui, hoje foi o dia, viu, Isaura? Ele coloca aqui uma foto de pão integral pro café da manhã. Bom dia aqui para todos que fazem a Rádio Senado e todos os ouvintes. Bonito aqui o pão integral. Valeu, Auridan. Um grande abraço. Vamos para o nosso último intervalo. Na volta tem a entrevista do dia. Estamos apresentando Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Você está acompanhando o trabalho da CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. Ou seja, se o objetivo é investigar, a Constituição dá às CPIs poderes de autoridade judicial. A comissão pode colher depoimentos, fazer diligências, requisitar informações, quebrar sigilos fiscais, bancários e de comunicações. CPI. Saiba o que é e como funciona. Uma campanha Rádio Senado. Você também pode acompanhar a Rádio Senado pelo Facebook, programas culturais, reportagens especiais e as notícias mais importantes do Senado Federal, além de conteúdos exclusivos para a internet. Acesse facebook.com/Rádio Senado.
Voltamos a apresentar Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. Voltamos, agora são 8h44. O nosso bom dia especial para você que está ouvindo Conexão Senado também pelas emissoras parceiras. Tem a Rádio Escola no Recife, a Web Rádio Cidade de João Pessoa, a Rádio Sertão FM de Campina Grande, na Paraíba, e tem também os nossos ouvintes lá de Teresina, no Piauí, cidade verde do meu país, que ouve também a Rádio Senado em 104,5. Teresina e Timon também, né? E do outro lado do Rio Parnaíba, um abraço para os timonenses ligadinhos com a gente. A hora de Brasília, 8h44. Entrevista. No momento, as aulas presenciais estão sendo retomadas em vários estados. O Senado debate o retorno dos alunos para a escola de forma segura e eficiente. Esse assunto foi discutido na comissão temporária do Senado que acompanha as ações de combate à Covid-19. E vários cidadãos fizeram perguntas por meio do portal E-Cidadania. Nós convidamos o senador Marcelo Castro, senador do MDB do Piauí, para responder algumas dessas perguntas. O senador é integrante da comissão temporária da Covid-19, é presidente da Comissão de Educação do Senado e é lá de Teresina, no Piauí, conterrâneo aqui deste nobre jornalista. Meu caro senador Marcelo, como está a nossa Teresina? Bom dia. Bom dia, José. Bom dia aos ouvintes da Rádio Senado. É um prazer muito grande me dirigir a vocês. A nossa querida Teresina, a terra da cajuína, do calor, a cidade verde, a Verde Cap, está bem. Graças a Deus as coisas estão andando normalmente. Que bom. Estou à sua disposição, doutor. Prazer. Senador, vamos começar aqui com algumas perguntas que foram enviadas ao portal E-Cidadania e eu aproveito para repassá-las ao senhor. O Paulo Emanuel, que é da Paraíba, ouvinte nosso, ele pergunta: um possível retorno apressado não causaria possibilidade de internações e aumento dos casos em situação de estabilização? Como fazer o monitoramento das escolas para verificar possíveis casos? Bom, isso aí é uma preocupação que todos nós temos desde o início. Mas nós já estamos com 1 ano e meio de pandemia e entendemos que agora é o momento adequado para a volta às aulas. De maneira segura, de maneira prudente, né? Uma parte das aulas pode ser remotamente, quer dizer, o sistema híbrido talvez seja o ideal para não haver muitas aglomerações. A vacinação no Brasil está cada dia avançando mais, né? Grande parte da população, sobretudo os mais idosos, já estão vacinados, que é o grupo de risco maior. Então, o que nós recomendamos é que as medidas higiênicas, né, sejam tomadas. O uso da máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento entre as pessoas, não falar com outra pessoa sem máscara, porque está provado que esse é o momento que você pega a Covid e que você transmite a Covid, é exatamente o momento em que você se encontra sem máscara. E é preciso as pessoas terem a compreensão de quem está usando a máscara, está usando para se proteger, mas muito mais para proteger o próximo. Então, a máscara não é só um direito do cidadão, é um dever de todas as pessoas usar a máscara para não se contaminar e não contaminar ao próximo. Para o grande problema, Gesiel, dessa enfermidade, dessa pandemia, a Covid-19, é que a pessoa estando contaminada, antes de apresentar os sintomas, ou seja, antes da pessoa saber que está contaminada, ela já está transmitindo. Então, dias antes de aparecerem os sintomas, a pessoa está transmitindo. Ou seja, a pessoa pode estar sendo um agente infeccioso, transmitindo a infecção para outras pessoas, sem ter a menor intenção, sem saber. Por isso, a regra é geral.
saiu de casa, você usa máscara para se proteger e, sobretudo, para proteger o próximo. O ouvinte Tapajós, que é lá de Minas Gerais, ele pergunta se há indicadores epidemiológicos e específicos para retorno das atividades escolares. E se sim, quais? Bom, o que é que ocorre? Nós temos, desde o início, acompanhado. E houve movimentos, inclusive, para se votar leis aqui no Senado, no Congresso Nacional, para o retorno às aulas. E nós, desde o início, que ficamos contra. Nós, não sou eu, o Congresso Nacional, são as entidades educacionais que vêm acompanhando. Mas hoje há um consenso de que a volta às aulas, aliás, muitas escolas já voltaram a funcionar, muitos estados já voltaram a funcionar, muitas escolas privadas já voltaram a funcionar, e voltando a funcionar com as regras rigorosas, né, de prevenção da transmissão da enfermidade, você pode retornar de uma maneira relativamente segura. Não dá moleza, não dá chance ao vírus. Como é que você faz isso? Você faz isso procurando não contaminar suas mãos, ou seja, não abraçando ninguém, não beijando ninguém, não cumprimentando ninguém, apertando as mãos. É a primeira providência. Nós precisamos todos nos transformarmos em japoneses. Japonês cumprimenta os outros com as cabeças, não pega na mão de ninguém. Nós temos que continuar assim. Segundo, o uso da máscara, 100% do tempo que você estiver fora de casa. A gente vê muitas pessoas andando na rua, está com a máscara no queixo, está com o nariz de fora. Não adianta de nada. Se você pegar uma imagem de Tóquio, na rua de Tóquio, você não vê uma pessoa que não esteja de máscara. Todos os países do mundo que enfrentaram bem essa Covid, que estão se saindo bem, com baixo número de contaminados, com baixo número de mortes, todos eles é porque fizeram um controle rigoroso e não deixaram a enfermidade transmitir. Então, eu posso dizer aqui ao ouvinte aí que passou que há estudos e que aqueles estados, aqueles municípios, aquelas escolas que voltaram a funcionar e que estão aplicando as medidas higiênicas de prevenção, não estão tendo problema não. Isso nos dá uma segurança de dizer que está na hora do retorno presencial das aulas do Brasil. A nossa última pergunta vem da Aline Roque, ela é aqui do Distrito Federal. Ela pergunta, senador, como será o monitoramento dos protocolos de segurança nas escolas, visto a diferença existente nas estruturas físicas e de pessoal? Bom, isso aí cada secretaria vai ter que tomar as suas providências. Como você sabe, o sistema educacional do Brasil, ele é bem isolado. Quer dizer, a União faz uma coisa, o Estado faz outra coisa, o município faz outra coisa. Não tem um sistema integrado como tem na saúde, o SUS. Aliás, nós estamos querendo este ano ser a nossa meta principal no Congresso Nacional, a gente aprovar o Sistema Nacional da Educação, que seria assim o SUS da educação, para que as ações possam ser coordenadas, União, Estados e município. Uma ação interfederativa, como é o SUS, né, que não é estanque, como é atualmente o Brasil. Então, na prática, o que é que vai acontecer? Cada Secretaria de Estado vai ter que fazer um monitoramento. Cada Secretaria Municipal de Saúde vai ter que fazer o seu monitoramento. E, naturalmente, reportar o Estado e mostrar, quer dizer, se numa escola teve um aumento de casos, tomar providências mais rigorosas, ou até suspender por alguns dias as aulas presenciais para poder ter um retorno seguro. Então, hoje já há um domínio, um conhecimento muito grande da evolução e da transmissão da doença.
Então, as pessoas já estão suficientemente informadas para tomar as medidas preventivas necessárias para não aumentar o número de casos. Se mantiver o distanciamento, não houver aglomeração, houver o uso da máscara, o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, não apertar a mão de todo mundo, isso é tranquilo, é seguro, e as pessoas não vão se infectar a mais do que o que já estão se infectando. Não vai ser um fator de aumento dos casos no Brasil o retorno às aulas. É claro que tudo isso tem que ser feito com todo o rigor, com todo o cuidado, com todas as precauções. Ninguém está pedindo para as pessoas saírem aí agora se aglomerando. Não pode. Não está na hora ainda. Eu quero dar um exemplo aqui que aconteceu nos Estados Unidos para mostrar a importância da vacinação. Na segunda-feira atrasada, saiu nos Estados Unidos uma pesquisa mostrando que 95% das pessoas que estão hoje se internando nos Estados Unidos por Covid são de pessoas que não foram vacinadas. E 99,5% das pessoas que estão morrendo nos Estados Unidos hoje por Covid são de pessoas não vacinadas. Olha que eu estou falando de 97% dos casos, 99,5% das mortes. Ou seja, se você está vacinado, você não pega. Se pega, você não vai hospitalizado. Se você for, você não morre. Então, nós temos que correr, estamos correndo rapidamente com as vacinações no Brasil para poder aí a gente poder ter um retorno mais tranquilo. Mas tem uma variante nova, a variante Delta, que exige um cuidado mais especial. Por quê? Porque ela é mais transmissível do que todas as outras variantes que aconteceram até agora. Senador Marcelo Castro, muito obrigado pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui e as respostas aos ouvintes aqui no programa. Senador, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Para você também e os ouvintes, estarei sempre à disposição. Esse foi o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, respondendo algumas perguntas que os cidadãos fizeram por meio do portal E-Cidadania à Comissão Temporária do Senado que acompanha as ações de combate à Covid-19. Foi aquele debate sobre o retorno dos alunos para a escola de uma forma segura e eficiente, e o senador respondeu às perguntas que não foram respondidas durante a comissão. Agora são 8h56, vamos direto para Samara Sadek, nossa jornalista e produtora, já está na linha e vai conversar com a gente. Já vamos começar falando, emendando o assunto aí da Covid-19, Samara, como o senador Marcelo Castro acabou de falar, sobre a variante Delta, né? Essa nova variante aí que é o grande problema. Você tem novidades ainda sobre essa variante? Bom dia, Samara. Oi, Gisele, muito bom dia, isso mesmo, vamos aproveitar esse embalo. O G1 traz esse destaque, justamente, a variante Delta já é responsável por quase metade dos casos de Covid hoje no município do Rio de Janeiro, né, na capital. Um estudo divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde detectou que 45% das amostras de pacientes cariocas tinham a cepa Delta do coronavírus. E com base nessa análise, projetou-se então a estimativa de que quase a metade dos contaminados nos últimos dias na capital do Rio de Janeiro pegou a Delta. Esse número de casos confirmados com a Delta ainda é baixo, pois poucos foram sequenciados, né? Então depende desse exame mais preciso para identificação. E completando essa informação, Gisele, a agência BBC também traz a informação de que um outro estudo, dessa vez um estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que é um órgão norte-americano, um estudo foi vazado, publicado no jornal Washington Post, e esse documento mostrou que a Delta se espalha muito mais rápido, tem maior probabilidade de infectar vacinados e pode desencadear doenças mais graves nos não vacinados, em comparação com todas as outras variantes. Só que a probabilidade de pessoas vacinadas espalharem o vírus é muito baixa, muito mais rara em comparação com as pessoas não vacinadas. Então, como você estava conversando aí com o senador, né, a preocupação agora se volta para as escolas, né? A gente tem que seguir um protocolo muito mais atencioso, muito mais rígido, porque justamente a população das escolas é a que está menos vacinada no Brasil, né, que são os jovens.
Cada estado vem baixando as suas idades, mas a gente sabe que ainda os jovens, né, a partir de crianças, a partir de 12 anos, ainda não tem cobertura vacinal. Ok, vamos rapidinho então para as atualizações. Média móvel de mortes continua baixa? Isso, continua caindo, uma queda agora de uma variação de 18%, né, em relação a 2 semanas. A tendência de queda continua com abaixo de 1.000 pelo 4º dia, 956 de média nos últimos 7 dias. A questão dos casos, a média móvel de casos em 33.873, queda de 11%, continua na estabilidade. Ok, então, minha cara Samara Sadek, obrigado pelas informações e a gente volta a falar amanhã. Um abraço para você, Samara, obrigado. Bom dia, um bom dia a todos, até amanhã. Essa foi a Samara Sadek, jornalista e produtora aqui do Conexão Senado, falando aqui sobre os números da Covid e sobre esse problema que é a variante Delta, que já é caso de metade das pessoas que foram infectadas no Rio de Janeiro. A variante Delta já é responsável por quase metade desses casos de Covid no município do Rio. É uma preocupação e é a vacinação realmente que vai ajudar a superar esse problema aí dessa nova variante Delta. Bom, estamos caminhando para o nosso final do Conexão Senado, agradecendo a participação de todo mundo, você que manda aqui as suas mensagens pelo Zap, pelo YouTube, pelo Facebook. Muito obrigado pelo carinho da participação. Na nossa agenda de hoje tem a CPI da pandemia daqui a pouquinho, 9 horas, 10 horas tem Comissão de Meio Ambiente, CMA, e plenário com sessão deliberativa a partir das 4 horas da tarde. O Conexão Senado de hoje vai ficando por aqui. A apresentação foi de Gesiel Carvalho, com trabalhos técnicos da Isaura Oliveira e produção da Samara Sadek e do Mauro Verne. Amanhã voltamos 8 da manhã no horário de Brasília, se Deus quiser. Até lá. Você acabou de ouvir Conexão Senado. Aqui, o Senado é mais Brasil. O Conexão também está na internet. Acesse senado.leg.br/rádio. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz.